Olá! Hoje nós vamos nos despedir das terras altas da Escócia e passarmos por uma estrada muito linda, totalmente sinuosa e bem famosa na região. E também passaremos por uma ponte onde tem uma lenda e vamos mostrar as estradas por onde passamos até a nossa chegada na Ilha Skye. E no final a gente comenta o que a gente achou sobre os lugares que a gente visitou. Oi, eu sou a Ethel, eu e o Marcos temos esse canal para a gente poder apresentar alguns passeios, algumas viagens que a gente faz. Nesse vídeo seguiremos a nossa jornada pelas terras altas da Escócia, as famosas Highlands. Nossa viagem começou em Edimburgo, uma cidade extremamente encantadora. Passamos alguns dias lá e de lá nós alugamos carro e seguimos para o norte, subindo as terras altas. Até então a gente pode afirmar que realmente tem sido uma viagem fabulosa. Dito isso, bem-vindo às Highlands, a terra dos meus sonhos. Nosso dia começou com despedida, em uma cidade muito graciosa, que embora não tenhamos visitado e conhecido muito internamente, certamente foi um lugar extremamente agradável de visitar. Acredito que esse foi o nosso terceiro dia inteiro nas Terras Altas e eu posso afirmar que nós estávamos extremamente agraciados por todos aqueles momentos que a gente estava vivendo ali. Antes mesmo de chegarmos na Ilha Skye, onde faríamos o nosso próximo ponto base e onde seria a nossa estadia. Como eu já comentei em outros vídeos, a gente nunca consegue ir de um ponto A para um ponto B sem eu dar um desvio e fazer uma parada em algum lugar. E foi o que nós fizemos também nesse dia. Nós fomos conhecer uma estrada fantástica. Aqui, mais uma vez, vale comentarmos um pouco sobre a estrada pela qual a gente estava passando. Inclusive porque foi uma dúvida que tínhamos quando a gente estava indo para lá. A saída de Edimburgo para Inverness são estradas largas, bem sinalizadas e muito bem pavimentadas. A gente pode considerar que seriam as estradas principais, por isso eram estradas com uma infraestrutura muito boa. Vale citar que lá nós passamos por várias rotatórias. Cada cruzamento tem uma rotatória praticamente. E a gente chegou até a se acostumar com a rotatória no sentido horário. Dá para entender que tem farol na rotatória? Não sei se vai dar pra entender que é uma rotatória. Ah, dá pra entender que é uma rotatória. Tem farol. Nunca tinha visto isso. Ainda assim, é possível a gente identificar diferença nas estradas no decorrer do percurso. As vias foram estreitando com o passar do tempo. Então elas passaram a se tornar uma mão que vai e uma mão que vem. E ainda assim, dava para passar. Eram vias mais estreitas, davam um certo receio, principalmente quando a gente passava por caminhão no sentido contrário, porque eles passam chutado, mas fluía muito bem. A diferença mesmo veio quando a gente começou a entrar em estradas secundárias, vamos considerar assim, é o nome que eu daria aqui no Brasil, eu não sei se lá tem o mesmo nome. Elas são bem diferentes. Basicamente, é uma via única. A mesma mão que vai, também vem. E a cada 200, 300, 500 metros, você tem um recuo na pista, que é justamente para que os carros possam entrar nesse recuo quando vier um carro sentido contrário e você dá passagem para ele. É mais ou menos assim. Obrigada a dar a mão é quem está com o recuo mais próximo. A nossa dúvida no começo da viagem era saber quem é que entrava nesse recuo. E basicamente, a gente, com o passar da viagem, a gente começou a entender assim, existiam alguns recuos do lado esquerdo, alguns recuos do lado direito. Se o recuo estava na mesma mão aonde nós estávamos, éramos nós que entrávamos no recuo e a pessoa que vinha sentido contrário fazia ultrapassagem. O oposto é verdadeiro. Se o recuo estivesse na mão contrária, quem entrava no recuo para dar passagem seria quem viesse do sentido contrário e a gente é que faria a ultrapassagem. Mais ou menos isso. Esse caso, essa norma, parece um pouco complicada, mas com o passar do tempo acabou ficando muito mecânico para nós e a gente já sabia, meio que automático,
como que tinha que proceder. Nós chegamos a pegar situação que quando nós entrávamos para o recuo, o fluxo era tão grande que passavam 4, 5, 6 carros e a gente tinha que realmente esperar. Não é que você dá passagem para um e depois você passa. Você tem que esperar todo aquele fluxo passar para depois você seguir a sua viagem. Pegamos nossa primeira single track, é assim que fala? Sim. É uma estrada... Ai, Jesus, espera aí. Isso é a single track. Tá mais fácil do que você pensou ou não? Tá, achei que ia ser meio difícil. Mais recuo do que eu imaginei, então tá sendo até que tranquilo. Bem. Outra regra não dita, mas que a gente aprendeu com o tempo, que era muito comum, é o agradecimento por essa gentileza de ceder o espaço para que outro fizesse a ultrapassagem. Então, muitas vezes, quando a gente estava parado no recuo, a gente via a pessoa passando no sentido contrário e ele agradecia. Então, ele fazia assim com a mão e a gente fazia assim com a mão. Então, pensa se são 4, 5 carros passando e você parado, você faz 4, 5 vezes para os carros que estavam passando, porque eles te agradeciam e você agradecia, retribuía de volta, dando aquele, opa, tudo bem, tá bom, né? Tem de quê? Tá ótimo. A gente zoou que dava até bursite, de tanto que a gente, opa, tudo bom? Como é que você faz? Aí. Mas foi diferente a gente ver essa gentileza, e é uma gentileza que não é tão consensual, ela flui, né? E eu achei bem diferente, assim. Nós tivemos contato com essas estradas secundárias nos 2 dias anteriores, que já estávamos aqui nas Terras Altas, mas o grande momento desse contato por mais tempo acabou sendo a partir daqui para frente, desse dia para frente, nós teríamos contato com esse tipo de estrada secundária, que eu denominei assim, em vários momentos. Inclusive quando subimos a estrada que nós queríamos, que era uma estrada muito sinuosa que tem ali na região e que a gente tinha muita vontade de conhecer. A estrada famosa que nós estamos comentando é uma estrada com o nome de Bilac Naba. Acho que é isso. Eu sou a camisa, gente, para falar esses nomes. Esse nome, ele vem do gaélico e significa passagem do gado. Isso porque aquela pista, no início, quando ela foi construída, ela tinha exatamente esse objetivo. Ela foi construída para o transporte do gado. Então essa cidade, ela ligava uma região chamada Applecross, que era onde as pessoas cuidavam do gado, propriamente dito, e quando os gados seriam vendidos, eles passavam por essa estrada e eles chegavam até outras cidades que ficavam abaixo da montanha, que seria Falkirk, e até Londres, que seria um tanto a mais de quilometragem até chegar lá. Como comentamos antes, é uma estrada de pista única nas montanhas, nas Terras Altas, construída em 1822. A estrada é conhecida por sua inclinação íngreme, de até 20%, com curvas extremamente fechadas e paisagens lindíssimas, exuberante de verdade. Eu considero que essa pista não é muito indicada para motoristas iniciantes, eu acho que é bem isso, e principalmente por veículos muito grandes ou largos. E outro ponto muito importante é que essa pista é tão peculiar que ela fica fechada no período de inverno, justamente porque ela é muito perigosa. Inicialmente, ela era uma pista simples de terra. Aí ela acabou tendo uma melhoria e se transformou em uma pista de cascalho. E posteriormente, ela se transformou novamente, ou ela foi melhorada novamente, tornando-a uma pista asfaltada. Mas esse asfalto ocorreu só na década de 1950, logo ali. Ainda em 1904 a 1906, houveram alguns eventos automobilísticos
automobilísticos naquela região, principalmente por conta da característica do excesso de sinuosidade da pista e também pelo fato dela ser íngreme. Ela foi projetada de forma similar a outras estradas que já existiam no período, que elas atravessavam as montanhas dos Alpes, ou seja, em outras palavras, tem um motivo pelo qual essas estradas elas têm várias curvas fechadas. Ela é considerada a maior subida de estrada do Reino Unido, considerando o nível do mar. Então, a sua altura é de aproximadamente 2.070 pés, cerca de 6 quilômetros. E a terceira passagem de montanha mais alta da Escócia. Se você reparar, a Escócia ela tem muitos títulos ou rótulos de mais alto, mais profundo, mais largo, maior. É sempre tudo muito no extremo, né? E essa estrada também não fica para trás, entra na mesma leva. Essa estrada é uma estrada importante para a comunidade, a ponto de ser representada em músicas tradicionais do país, inclusive entrando em contos de escritores famosos. A estrada também serviu de cenário para alguns filmes e seriados de TV que, embora não conheçamos e não tenhamos assistido no Brasil, são programas conhecidos no país. Nosso objetivo nesse trajeto era exatamente passarmos pela pista, entender como que era a pista, sentir um pouco daquele medinho de ser uma mão única, chegarmos no topo e vermos a estrada circundando a montanha e que a gente tinha assim uma expectativa muito grande de poder ver isso, que a gente tinha visto fotos e tudo e tinha achado assim o máximo, mas a gente deve admitir que quando a gente chegou lá e que a gente chegou perto de um ponto onde a gente podia parar o carro e andar por ali para poder ver a estrada sinuosa, meio serpenteando a descida da montanha, o vento estava tão forte, mas tão forte, que até ficar em pé na rocha dava um certo receio assim, porque a força do vento era forte. Então, se nem a gente conseguia ficar em pé, a nossa ideia era subir o drone, aí é que a gente não subiu mesmo. O vento estava muito forte, tinha um dia anterior tinha chovido muito, aquele dia ainda estava ventando demais, estava nublado o tempo, então acabou que a gente não levantou o drone para mostrar a montanha e o máximo que a gente conseguiu foram algumas fotos. A gente não teve coragem de colocar tripé para pôr o tripé e os dois ficarem para sair na foto. Enfim, o vento controlou muito as nossas ações ali. Ainda assim foi muito interessante a gente ver a beleza, a gente ver o vale lindo, a gente conseguiu ver parte da estrada serpenteando mesmo a descida do vale, mas aquele foi um dos dias que a natureza mais mostrou a sua força, o seu poderio, e a gente aceitou, era aquilo, e aquilo também estava gostoso pra gente, também foi muito interessante, valeu pra gente sentir o vento. O pé da serra estava sol, então a gente via aqueles lagos lindos, com muito sol, com vegetação verdinha. E quando a gente chegou lá no alto, a gente não via nem o lago, porque tinha uma cerração assim que dominava um trecho do horizonte. E para nós até isso acabou sendo mágico. Quando a gente estava perto do penhasco, que eu já comentei, o vento estava tão forte que a gente não ficou muito na beira, porque a gente achou que era muito risco. Aí a gente voltou bem mais para o centro do platô onde a gente estava. Eu tentei gravar um pouco, eu acho que não deu a sensação da ventania que estava lá. Mas como eu disse, né, tudo era diversão, então aquilo também foi divertido, a gente brincar de caminhar e se encapotar, deixar o vento segurar a nossa gravidade ali, né? Foi bem legal a brincadeira. Mas como a gente comentou, o nosso destino final não era ali. Então o que a gente fez? Depois de subir tudo, a gente desceu. Porque a gente só queria andar na pista, gente, foi isso. Esse foi o nosso ponto turístico, rodar na estrada e sentir como a estrada sentir como é a dinâmica no trânsito, foi isso mesmo. Aquele dia eu posso considerar que o nosso passeio foi pegar a estrada. Nós acabamos passando a manhã inteira pela estrada e o que nos importava era mesmo o caminho, o trajeto. A paisagem, a neblina, às vezes o sol, o vento, o calor.
Quando nós chegamos no pé da serra, nós paramos em como se fosse uma espécie de uma cafeteria na beira da estrada. E pelo que eu vi ali, aquele espaço no fundo do café é todo um espaço recreativo. Então o café era bem fechado para você ficar mais quentinho, mas pela janela você via, tinha um lago muito bonito, tinha umas mesinhas onde o pessoal sentava para comer também, você não precisava ficar comendo lá dentro. E a atendente nos atendeu super bem, com sugestão de comida. De qualquer forma, aquele momento, aquele espaço ali foi um momento para a gente dar uma relaxada um pouco da estrada, porque a gente estava já há bastante tempo com o pé na estrada e mais uma vez absorver tudo aquilo que a gente tinha visto, tudo aquilo que a gente tinha curtido até ali. E nesse ponto a gente já foi com intenção de subir até a Ilha Skye, que era o nosso próximo destino, que seria a nossa base. Só que lembra que eu falei que eu sempre faço desvio, né? E a gente passou ao lado de uma outra ponte famosa ali na região e nós quisemos parar e dar uma espiada. Eu tenho todo carinho e busco tentar entender mesmo o nome dos lugares para poder falar, mas o nome dessa ponte eu não fui capaz de falar. Então vou tentar escrever aqui no texto, mas é uma Old Bridge, é isso. A ponte é famosa justamente por conta da sua idade e a forma como a qual ela foi construída, porque ela é construída com base de entulho e com 3 vãos que é cortado pelo fluxo da água do rio. Ela foi construída entre 1810 a 1818. Hoje, a ponte é destinada apenas aos pedestres e aos ciclistas, principalmente porque ao lado foi construída uma ponte, enfim, uma engenharia nova. E essa ponte nova, ela foi construída em 1930. Então, a ponte antiga, ela foi utilizada de 1818 até 1930. A ponte em questão, ela é classificada como categoria B na lista de patrimônios históricos e arquitetônicos da Escócia. A ponte se tornou um marco cultural da região, atraindo visitantes que a admiravam pela sua arquitetura, mas principalmente pela beleza geográfica que tem em torno dela. Ela fica perto de uma montanha famosa que tem ali, chamada Black Cullen. Gente, a pronúncia mais próxima que eu chego. Conhecida principalmente pelos seus primeiros escaladores. A história conta que cerca de 130 anos atrás, 2 homens começaram uma jornada naquele local com o objetivo de desbravar, registrar e escalar e mapear todas aquelas montanhas que estavam ali no pé daquele rio. O nome desses homens se tornaram muito famosos, que seria o professor Norman Collen e um cientista montanhista extremamente experiente na região, chamado John Mackenzie. Dizem que algumas montanhas próximas dessa Black Cullen, elas já haviam sido escaladas por outros montanhistas anteriormente. Mas aquela cordilheira em especial era considerado praticamente um território desconhecido para os montanhistas. Reza a lenda que os irmãos Collis fizeram 2 tentativas de escalada nessa montanha, mas não conseguiram concluir o projeto e por conta disso, um dos irmãos insistiu pela 3ª vez e nesse momento ele convidou um especialista da região, também montanhista, que foi o John Mackenzie. E aí sim eles conseguiram fazer a subida, a escalada e a descida novamente e acabou que eles se tornaram pessoas extremamente famosas, a ponto de ter uma estátua dos dois bem na beira do lago, olhando em direção à cordilheira que eles escalaram há muitos anos atrás. Ao lado das estátuas tem ali uma placa com todas as especificações técnicas das montanhas que eles mesmos foram anotando em suas observações, em seus mapeamentos, e eles colocaram ali para poder falar, olha, a gente só sabe tudo isso graças a eles que foram os pioneiros a chegar até lá. A Escócia, ela é repleta de lendas, com guerreiros valentes, batalhas sangrentas, conflitos épicos e espírito inabalável dos clãs das Terras Altas. Acho que a gente viu várias lendas sobre isso
lá. Entre essas histórias, teve um conflito que acabou se destacando por estar exatamente ali naquela região onde a gente estava fazendo a visita da ponte. Ela aconteceu exatamente ali. O combate entre o clã MacLeod e o clã MacDonald, em 1395. Ambos os clãs estavam em conflito entre si porque os dois queriam a dominação da Ilha Skye, que era ali, bem o comecinho de onde nós estávamos. Essas disputas entre os dois clãs resultaram em grandes conflitos entre eles, grandes batalhas e com um número enorme de perda de vidas entre ambos os clãs. Essa disputa criou uma rivalidade muito intensa entre estes dois clãs específicos. E isso a gente está falando de séculos e séculos. Eu não consegui muito detalhamento sobre o conflito que houve desses dois clãs ali naquele espaço, perto daquela ponte. Eu sei que esse conflito foi tão sangrento a ponto de precisar a interferência do rei, que impôs um tratado de paz entre os dois clãs, com o objetivo de apaziguar e de acalmar os ânimos por um período, porque eram muitas guerras. O máximo que nós encontramos sobre esse conflito existente ali naquele local é que o clã MacDonald ele foi expulso no final da batalha. Quando eles chegaram nas suas embarcações para eles irem embora, enfim, e vida que segue, eles descobriram que todos os guerreiros que permaneceram na embarcação para cuidar da embarcação tinham sido mortos ali por um terceiro clã que era como se fosse cúmplice, parceiro, aliado do clã MacDonald. E isso fez com que o caso se tornasse muito famoso ali na região e no país, porque eles levaram um altíssimo capote mesmo. Agora, o fato curioso, que eu sempre comento que ali existem muitas lendas, eu acho que quase em todos os vídeos eu vou acabar comentando uma ou outra lenda. E hoje eu vou comentar de uma lenda que tem ali naquela ponte. Dizem que aquele rio, ele tem muito fluxo de fadas por ali. Por conta disso, como uma forma de agradecimento das fadas, vamos dizer assim, elas colocaram uma espécie de uma lenda. E segundo eles, se você colocar o seu rosto na água daquele rio, exatamente abaixo da ponte, manter o seu rosto submerso naquela água por 10 segundos. Quando você submergir, você tem que deixar aquela água secar no seu rosto sem enxugar. Se você fizer isso, você vai ter a beleza eterna. Comprou a ideia? Eu não comprei não, gente. Colocar o meu pezinho numa água congelante já me bastou. O rosto eu fiquei devendo. A gente não pode esquecer que muitos desses rios vêm de água de degelo da montanha. Então a água é extremamente gelada. Eu não quis colocar o meu rosto naquela água congelante não, devo admitir. Mas sabe que eu vi umas 2 moças fazendo essa experiência? Deixei a beleza para elas. Foi isso. O dia de hoje a gente pode considerar que foi realmente um dia inteiro na estrada. Então a gente conheceu estradas diferentes, estradas sinuosas que têm ali o seu valor histórico, que foi bem legal de passear por ali, pensando numa condição de estar pegando a estrada e achar gostoso isso. Nós passamos por pontes históricas, nós vimos lendas, nós vimos histórias de conflitos entre clãs. Eu acho que foi um dia de muita estrada, mas uma bagagem muito gostosa, sabe? Eu gostei de voltar para casa e ter a riqueza de conhecimento, assim. Eu espero que esteja gostando dos nossos passeios, eu espero que esteja gostando da narrativa que a gente está trazendo. Tem tanta informação e é difícil, a gente acaba quase que tendo que escolher o que falar e para não ficar tão maçante assim o vídeo. Então a gente pega pontos que são principais, uma de 500 mil batalhas, uma de trocentas lendas, e é assim que a gente vai se virando e tentando fazer aqui a demonstração. Espero que gostem das experiências que nós escolhemos fazer, espero que dê uma ideia do quanto o lugar é rico de cultura, é rico de natureza, o quanto nós gostamos de estar ali e vivenciarmos tudo aquilo. E agora? Acho que tinha uma saída mais ali para trás.
aqui, ó. Vai pegar aqui. Afinal de contas, sem dúvida, foi a viagem dos sonhos. Quase caí no rio. Não ia pôr a cara, mas eu ia deitar no rio todinha encharcada. Eu lembro de estar com sono, porque a gente vinha de um período bem grande que a gente estava acordando bem cedo e dormindo bem tarde, mas eu lembro que eu pensava assim, não, eu não posso dormir por 2 motivos. Primeiro, para fazer companhia para o Marcos, que era quem estava dirigindo. Segundo, porque as paisagens são tão lindas e elas mudam tantas vezes que se eu piscar o olho, eu perco um lugar bonito. Não, eu não posso dormir, eu tenho que ficar acordada aqui, eu tenho que ficar vendo tudo.